Glória a Deus, estamos no nosso devocional diário e hoje com o capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, fechando essa leitura dessas duas cartas que o apóstolo Paulo faz ao seu filho amado, ou muito amado, ou ao seu verdadeiro filho na fé. A maneira em que o apóstolo chama ao seu discípulo Timóteo, quem ficou responsável pela igreja em Éfeso, amém? Fechando então a nossa leitura com o capítulo 4, fazemos a nossa oração, seja muito bem-vinda, bem-vindo, você que não me conhece, eu sou a pastora Leila, pastora missionária, estou aqui no norte do Brasil, em campo missionário, dando glória a Deus por essa rica oportunidade de servi-lo, hoje servindo no ministério na Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Daxon Lira, e aqui nós compartilhamos o nosso devocional diário com o objetivo de tentar te ajudar a entender, você que talvez tem dificuldade, que não sabe muito bem, não entendeu muito bem como é que é esse tempo a sós com o Senhor, né? A gente faz uma oração, buscando a presença de Deus, nos entregando na presença de Deus, pedindo para Ele tomar a direção, conduzir a nossa vida e nos dá o entendimento do céu, o que nós precisamos para receber a palavra, né? Para poder estar entendendo a mensagem, compreendendo o objetivo que o Senhor teve ao nos deixar o manual de vida, amém? E depois fazemos a nossa leitura da palavra, hoje nesse capítulo 4 de 2 de Timóteo, e no final, voltamos a orar, né? A ideia que é que no tempo de devocional, quando você fica sós com o Senhor, o ideal é que você possa fazer a sós, um tempo que você investe para você estar apenas com Ele, que você possa também colocar um louvor, ou você mesmo oferecer um louvor, você mesmo cantar para Deus e poder estar criando essa atmosfera do céu. Traz o céu aqui na terra, ali onde você se encontra, e viva o sobrenatural na presença de Deus, amém? Esse é o meu conselho, depois de ter vivenciado várias experiências nesses momentos riquíssimos, maravilhosos de devocional diário. Então vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer. Reconhecer que tu és santo, 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 que tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Tu és o nosso Deus, o nosso tudo, a nossa razão de viver. Obrigado por este privilégio tão grande de termos acesso à tua presença através do sacrifício da cruz no Calvário, pelo nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Nome que foi colocado por cima de todo nome. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba, meu Pai, esse tempo que nós viemos investir na Tua presença. Nos receba, meu Pai, que nós possamos Te perceber. Abre as comportas do céu sobre nós e que possamos ser banhados pela Tua glória. Que o Teu nome seja louvado, engrandecido e que nós possamos nos sincronizar na Tua presença. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, meu Pai. Te pedimos que o Senhor venha transformar a nossa mente. Nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a melhorar, que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos avançar cada vez mais pertinho de Ti, Senhor, te conhecer mais, recebendo as Tuas revelações, a Tua manifestação, sendo abraçados por Ti, Senhor. Senhor, nos acostumando com o prazer da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos o entendimento do céu para receber a Tua palavra e assim, então, receber o Teu entendimento, papai. Nós queremos pedir em nome de Jesus, Senhor. Transforma a nossa mente, o nosso coração, transforma a nossa vida. É nas Tuas mãos que nós nos entregamos por inteiro, nos rendemos aos Teus pés. Senhor, nós abraçamos a Tua vontade para a nossa vida. Nós queremos, sim, viver todas as promessas que o Senhor nos fez na Tua palavra, viver de glória em glória, de vitória em vitória, poder alcançar essa vida boa e abundante
a qual a tua palavra nos promete, nos instrui através de cada ensino para podermos alcançar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, diz assim: pregar a palavra com sabedoria. Essa é a mensagem de hoje. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, face a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Paulo antevê seu martírio. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Recomendações, eu pulei o 7 e 8. Agora, o 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Agora sim, recomendações finais, versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meu Deus, hoje estou terrível com a leitura. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o. Traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me também a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme a sua atitude. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me abandonaram. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Versículo 17. Todavia o Senhor permanece ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna
e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações e bênção apostólica. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja com todos vós. Muito linda a carta de Paulo, apesar dos relatos dos abandonos dos irmãos numa situação tão tensa, tão limite, né? Da exposição na defesa dele, né? Lá em Roma. Vamos, então, ao nosso devocional diário, as nossas perguntas para o texto, né? A primeira pergunta que a gente faz é se existe no trecho desta palavra, neste capítulo de hoje, pecados que ela me sorte abandonar. E eu registrei no versículo 3 a desobediência, a falta de fé ou apostasia, que é negar a fé, a idolatria. No versículo 5, a falta de compromisso, a omissão do serviço. E no versículo 10, o amor ao mundo. Versículo 14, a vingança. Esses são os pecados que nós precisamos abandonar. Amém? Paulo entrega nas mãos de Deus esse tal do Alexandre que se opôs ferventemente, como ele fala, né? Se opôs, ele diz, Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. Grande foi o prejuízo que ele provocou na vida do apóstolo. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Olha a sabedoria de Paulo, o equilíbrio, o domínio próprio, né? Ele declara ter sido prejudicado severamente, né? Mesmo assim, né? Ele entrega nas mãos de Deus, ele não procura vingança. Então, nós podemos identificar a necessidade de nós tomar o exemplo de Paulo e de entender como é que nós precisamos agir em cada situação. A ingratidão também, versículo 14, a covardia e a ingratidão. A palavra de hoje, nesse capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, nos exorta a gente estar bem ligados com esses pecados e a gente fazer uma revisão na nossa vida, confrontar nossa vida com a palavra de hoje, para que você e eu possamos abandonar todo tipo de pecado, em o nome de Jesus. Amém? Versículo 14 diz assim, ah, não, era o 16. Na minha defesa, ninguém se fez presente para me ajudar, tá? Covardia. Imagina a covardia dos irmãos na fé que deixaram Paulo sozinho num momento crucial onde ele precisava, com certeza, do apoio dos irmãos na fé, do apoio da igreja, né? E aí ele encarou sozinho, mas também foi a oportunidade que ele teve, né? Por isso que eu coloquei a covardia e a ingratidão, né? Porque ele foi, né, fundar aquela igreja. Então, ele foi que empregou para aquele povo, né? Ele que pensa. Aí ele deve ter se sentido arrasado, né, com essa covardia, com essa ingratidão.
do povo, mas ao mesmo tempo, no versículo 17 já relata como o Senhor permaneceu ao seu lado. Então, aí ele viu a mão de Deus. Acredito que a fé dele, que pudesse ter tido ou ficado fraca nesse perceber a igreja abandonando ele, ele é fortalecido por essa guarda do Senhor, por essa presença dele, e pela forma em que deu sabedoria para ele poder se defender, né? No segundo ponto, então, quais são as promessas que nós identificamos no capítulo de hoje, capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho amado, o verdadeiro filho na fé, Timóteo. As promessas que eu identifiquei foi no versículo 1, logo, quando ele disse: Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Então, aqui aparece a promessa da justiça divina, né? O justo juiz, que é declarado com essas palavras exatamente logo após, no versículo, acho que é o 8, deixa eu ver. Exatamente, no 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Né? Então, a promessa da justiça de Deus, né? Que virá sobre a humanidade. Então, se você se sente injustiçado, aguarde. Fique tranquilo que cada um vai ter que prestar contas diante do justo juiz, e ali não tem quem possa enganar, tá? Cada um vai colher o que semeou. Então, procure você se apresentar diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Amém? E ali a outra promessa que aparece no versículo 8, a coroa da justiça, né? Deus nos prometeu uma coroa de justiça. Amém? Versículo 17, a fidelidade de Deus, a promessa da fidelidade de Deus. Aparece bem clarinha. Veja como ele, todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. Olha que maravilha, tá? Deus esteve com ele o tempo todo. Versículo 18, então, fala da proteção de Deus, essa promessa de proteção de Deus ser o nosso guarda, né? Aquele vigia que não dorme, que não cochila, que não se distrai. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. A promessa de salvação também aparece neste versículo. A ele, então, seja a glória para todos sempre. Amém. O ponto número 3, então, é o exemplo a seguir. Qual é o exemplo que você e eu encontramos nessa passagem, no capítulo 4 de 2 de Timóteo? E o exemplo a seguir é claramente o de Paulo, novamente, né? Paulo relatando como Paulo e Lucas, sabe? Aqui aparece Lucas, Paulo faz menção de Lucas falando que ele ficou só, né? Mas que ele se encontrava nesse momento que ele estava escrevendo a carta junto com Lucas. Lucas não deixou Paulo, tá? Lucas ficou ali, também passando por esse sofrimento junto com Paulo. Então, o exemplo de Paulo e o de Lucas, que permaneceu junto ao apóstolo em todo momento. Fidelidade e coragem. E o de Paulo, que até sozinho ele continuou na obra até o final, tá? Isso está registrado no versículo 16 que a gente acabou de ler. Então, esse é o exemplo que nós temos a seguir no capítulo de hoje, tá bom? Tá difícil? Tá difícil, as pessoas estão te deixando só. Se segura do Senhor, que Ele jamais, jamais, jamais te deixará só. Amém? Jamais. Clame pelo nome dEle.
Clame pelo nome, creia nele, confie nele e continue em direção a ele. Quarto, ponto número 4, ou pergunta número 4 é: que advertências você encontra nessa passagem? Porque ali você traz para a sua vida, tá? Que advertências? Versículo 3. Eu achei a primeira advertência no versículo 3, onde fala que porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, tá? Fique ligado com isso, que vai chegar o tempo que nós já estamos vivendo, tá? As pessoas não suportam receber o ensino sequer, muito menos se submeter a obedecer, né? A gente está vivendo um tempo de apostasia, assim, assustador. Diz ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, gente que não consegue parar para ouvir a palavra, fica nervoso, fica agitado, vai, vem, vai, vem, vai e vai. É terrível. E ainda não suporta o ensino da palavra, mas vai caçando ali pela internet, né? Vai caçando ali falsos mestres. Mestres que massageiam o ego, mestres que falam o que querem ouvir, né? Que distorcem a palavra para se sentir bem, sem raciocinar que, sendo assim, o final é triste. Então, será para ser passageiro trocado, né? No lugar do prazer eterno. Oh, triste. Que triste. Muito triste a ignorância do ser humano. Que Deus nos poupe dessa ignorância. Que nós possamos ter a capacidade de obedecer a palavra de Deus, de abraçá-la e amá-la, trazê-la para a nossa vida, estabelecê-la na nossa vida, sabendo que é para o nosso bem, para a vida eterna. Amém? Então, a outra advertência está no capítulo 4, que diz: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não escutam a verdade, mas escuta qualquer conto de fato que aparece, né? Qualquer lenda, qualquer cara argumentando até que o nome de Jesus, na verdade, é falso, né? Você começa a escutar um negócio desse, você vai cair na cilada, viu? Eu falei isso no capítulo anterior. Tenta não dar ouvidos. Quando começarem a falar mal de Jesus, corre, rala, voa, foge, foge. Porque se você der ouvidos, você vai correr o risco de ser enganado. Certo? Você pensa que a palavra declara que é o nome que foi colocado por cima de todo nome. Eu vou repetir a revelação que eu tive há um tempo atrás, há pouquinho tempo atrás. Foi a primeira vez que Deus abriu meu entendimento para essa questão. Eu sempre declarei, eu sempre criei, mas eu não tinha noção da dimensão. O nome de Jesus está por cima de todo nome, é fato. Fato, porque eu vivencio isso na minha vida. E isso inclui os próprios nomes de Deus, certo? Isso inclui os próprios nomes de Deus. Desafia a tua fé, você está com dúvida, pergunta para Deus. Você não tem acesso ao trono santo, ao trono da graça? Então pergunta para ele: Senhor, é verdade ou mentira? Senhor, quem é que está falando a verdade? A palavra diz que é aquele que realmente quer conhecer a palavra, a própria, ou a verdade, que é a palavra. A verdade, a própria verdade se revelará. E a verdade é Jesus. Então, faça a prova da tua própria fé, de você ter uma experiência com Deus, de você receber a manifestação da verdade na tua vida. Não fique com dúvida, não. Tira suas dúvidas, tá bom? Mas antes de você decidir negar o nome de Jesus, primeiro testa a sua própria fé. Traga ela à tona na sua vida, tá?
Advertências. Tu, porém, versículo 5. Tu, porém, no entanto, ser equilibrado em tudo. É para isso que Deus nos chama, para sermos equilibrados. O Espírito de Deus é o espírito de equilíbrio, certo? Ele é um espírito de equilíbrio. Então, traga esse equilíbrio para você. Se percebe que não tem, peça para Deus. Deus vai te dar, tá bom? Mas você tem que fazer o que Ele mandar fazer para você alcançar esse equilíbrio. Precisa. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Não é no que eu quero, tá? Eu não faço escolhas. No que eu ser equilibrado na igreja, me comporto direitinho, mas chego em casa escolhendo todo mundo, começo a gritar, bater nas crianças, né? Ah, porque me tira do sério. Não, não tem por que te tirar do sério. Se você tem o Espírito de Deus, você tem que ser equilibrado. Amém? Então, tem alguma área na tua vida que você não entregou a Deus. Aproveita para você se apresentar diante de Deus, pedindo para Ele te mostrar, para Ele te revelar aonde que você não está sendo equilibrado. Nas compras, nos gastos, hein? Você ganha bem, mas não chega no final do mês porque sempre gasta à toa, exageradamente. Depois fica doido atrás de duplicar os teus ganhos porque tem que pagar as dívidas. Aonde que está seu equilíbrio? Está nas emoções? Está nas finanças? Está na família? Aonde que está? Revisa todas as áreas da sua vida, apresenta diante de Deus, amém? Em nome de Jesus, talvez esse é o equilíbrio, a sua falta de equilíbrio está no trabalho. Você sabe trabalhar, não sabe cuidar de você, não sabe cuidar da família, dar tempo de qualidade, hein? Você foge, usa o trabalho como escape, para não ter que suportar. Mas a palavra nos ensina a suportar em amor, né? Tem coisas que a gente não tem por que suportar, né? Então, vigia aí também. Pede a Deus equilíbrio, diz para Ele te mostrar onde que Ele está levando você para suportar e aonde Ele nem apareceu, aonde Ele não tem nada a ver com a busca que você está suportando, tá? Ele está falando de espírito de equilíbrio. É uma coisa, e outra coisa é você se submeter à escravidão de alguém, porque simplesmente a pessoa é desequilibrada. Então, o equilíbrio é para todos, tá? Mas quem você tem domínio só sobre você, o outro você pode só aconselhar, né? E olha que interessante que, com respeito a aconselhar, o versículo 2 fala, né? Aí a gente vai na parte do ensino. Nós terminamos com as advertências. Não, versículo 13 tem uma advertência também. Ah, eu escrevi errado. Versículo 15. O versículo 15 diz: tenhas muita cautela. Com quem? Com essa pessoa que Paulo relata que prejudicou absurdamente, né? Tenha muita cautela, você já sabe que ele, né? Que ele traz prejuízo, que ele é contra a obra, que ele teve muita oposição, né? Que ele não faz as coisas direito. Então, você já sabe que esse cara anda no caminho errado, até a prudência, não se misture, tá bom? Não se misture, tenha muita cautela, certo? Então, agora sim, ponto número 5 com respeito aos ensinos sobre Deus. Que ensinos que você percebe nesse capítulo 4 sobre o próprio Deus, a pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso? Vamos ver. Versículo 1 fala, né? Vamos falar de novo sobre a justiça. O versículo 1 e o versículo 8 fazem referência à justiça de Deus, a esses justos juízes, uma das qualidades do Senhor, né? Uma das características dele, uma das
coisas que fazem parte do caráter de Deus é ser justo, né? Então, ele é justo juiz. E ele que vai julgar todas as causas da terra. Certo? Então, o outro ensino foi com respeito à pessoa de Jesus, que o julgamento de Deus vai ser através do reino dele, tá? O julgamento de Deus vai ser através do reino dele, não vai ser do seu jeito, da tua forma de pensar, da nossa forma limitada, carente, a injusta, manipuladora, etc. Tantas coisas que a gente pode falar da justiça humana que a gente vê na Terra, né? Então, para você ficar tranquilo que o julgamento de Deus é segundo o reino de Deus. Amém? Versículo 8 nos fala das recompensas aos fiéis. Deus não deixa passar nada, ok? Deus vai nos recompensar conforme ao nosso serviço, conforme ao reconhecimento dele, tá? Ao reconhecimento. Você pode ficar tranquilo que as recompensas vêm da parte de Deus conforme o pensamento dele, a consideração dele, o reconhecimento dele. Amém? Então, glória a Deus por isso. Porque se tem alguém que é bom, esse é Deus. E sabe recompensar, tá? E se tem alguém que é bom e sabe recompensar, sabe reconhecer, esse é Deus. Amém? Então, versículo 18, pensando nisso, né? Que alguém, muita gente pode não ver o que você faz, pode não reconhecer, não te recompensar. Você pode até estar sentindo desgastado, né? Triste com isso. Os teus líderes não veem tanto que você fez, que você faz, mas Deus vê. Pode ficar tranquilo. A tua família não reconhece nada do que você faz pela tua família, tranquilo. Deus vê. Ele vai te recompensar aqui na terra e lá no céu também, tá? Então fique tranquilo, dê glória a Deus em tudo, como a palavra ensina. Porque ele também vê isso, viu? Se você está murmurando ou se você está dando glória em tudo, entendendo que ele está no controle de tudo. Porque tem coisas que têm acontecendo na nossa vida porque vão tratando o nosso caráter também, né? Então vamos aproveitar cada oportunidade para nos esforçar, para glorificar o nome do Senhor, que Ele merece. Ponto número 5, então, ainda, versículo 18, fala da fidelidade e do cuidado de Deus, né? Versículo 18, assim, o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. Olha que maravilha, coisa mais linda. Saber que Deus está guardando a nossa vida e está nos conduzindo em direção ao reino celestial. Glória a Deus por isso. Versículo 17, com esse nós fechamos a questão do ensino acerca da pessoa de Deus. É que a glória é de Deus por toda a eternidade. E ele não divide a sua glória com ninguém, tá? Vigia na terra, crente. Não queira trazer para você se achando tal, porque Deus está te usando. Vigia, tá? Vigia. Ponto número 6, então, outros ensinos além da pessoa de Deus, algum outro ensino? Eu anotei, sim. Versículo 2, achei muito poderoso esse ensino de hoje. Prega a tempo e fora de tempo. Que nada seja uma desculpa para você parar de pregar. Que nada, não, porque eu estou com fome, não tenho nada para comer. Meu filho, vai pregar com fome. Aí vai que aparece o pão, que Deus te envia o pão. Tá? Vá. Prega a tempo e fora do tempo. Aconselha, repreende e encoraja. Mas como que eu faço isso? Com toda paciência. Com toda paciência. Olha o versículo 2. Com toda paciência e sã doutrina. Tem muitas doutrinas por aí. Você e eu precisamos aparecer com a sã doutrina na vida das pessoas.
Do mesmo jeito que alguém apareceu para nós um dia trazendo a palavra e ela transformou a nossa vida, nós precisamos ser agora sal e luz nessa terra. Nós precisamos estar focados com o nosso ministério, nós precisamos estar focados na obra de Deus, focados em produzir, em dar fruto, focados no serviço. É claro que o inimigo vai se levantar, vai tentar frear e paralisar você de todo jeito. Mas se você ficar focado, você vai vivenciar o que Paulo vivenciou, sobrenatural. Amém? Então, pregue a tempo e fora de tempo. Ele estava aconselhando Timóteo com o seu próprio exemplo, com a sua própria vida. Ele fazia isso, certo? Paulo fazia isso. Paulo vivia o que pregava, né? Então, vamos pregar a palavra. Toda paciência, com toda paciência e sã doutrina. E outro ensino também está no versículo 5. Vamos ver se anotei direitinho. Ok, é isso mesmo. Esse conselho que ele deu, esse ensino que ele deu, esse direcionamento, essa orientação que ele dá para Timóteo. No entanto, ser equilibrado em tudo. No entanto, ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém? Porém, seja equilibrado em tudo. Em tudo. Amos todos do Senhor. Em tudo. Suporta os sofrimentos, seja equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Em o nome de Jesus, faça isso. Faça isso. É para o teu bem e para o bem de todos aqueles que você conseguir tocar com a tua vida, quando ela está alinhada no propósito de Deus. Você está fazendo a obra, quando você está obedecendo. Amém? Você traz bênção sobre a tua vida e sai espalhando bênção. Tá? O outro ensino está no versículo 6, e aqui fechamos a parte do ensino, que fala: quanto a mim, já estou derramado. Isso fala de uma entrega total, de uma convicção, de uma maturidade. Nós precisamos avançar em direção ao alvo que é Cristo, deixando de ser infantis, deixando as coisas de menino, de criança, né? A gente precisa amadurecer na fé, avançar, se derramar. Se derramar, me lembrei do louvor, né? Me derramar, disser que te amo. Me derramar, disser que te quero. Me derramar. Então, Paulo fez isso. Uma expressão tremenda que ele deu aqui no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho forte. Oferta de libação ainda. Ele estava entregue totalmente, totalmente entregue. Totalmente entregue. Totalmente entregue. Deixa eu trazer algo agora, vou procurar. Deixa eu te mostrar algo. Falando do se derramar, né? Falando da entrega total, da entrega absoluta, da real entrega. É. O que é libação? Ato que consiste na aspersão de um líquido em intenção de uma divindade. Ou seja, né? Ele está se ofertando por inteiro na presença de Deus, por inteiro, sem restrições, né?
Amém essa expressão de Paulo aqui. Muito bem. Vamos ao ponto 6, ou ao 7, perdão, a gente acabou de falar o 6. Qual é, então, a forma de aplicar essa palavra na minha vida hoje, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Esse devocional tem fortalecido muito a minha vida, tem trazido paz novamente, no meio das batalhas. As batalhas não cessaram, né? Mas eu consegui, faz assim como faz, consegui voltar a respirar tranquila, recuperar o equilíbrio que eu já estava perdendo, né? Mais do que nunca, como é que eu aplico na minha vida essa palavra, o poder dessa palavra? Mais do que nunca eu preciso me encher do Espírito Santo. Mais do que nunca eu preciso me encher do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios. Nós não podemos nos permitir nos esvaziar por distrações, por achar que pronto, uma vez cheios, cheios para sempre. Não é assim, tá? Nem uma vez salvos, salvos para sempre. Não existe os salvos para sempre. Só quando Jesus voltar, que aí nós, se subirmos com ele nas bodas do Cordeiro, eita glória, recebendo o corpo glorificado, sendo aperfeiçoados nele. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos encher as nossas botijas o tempo todo, reabastecer o tempo todo. E como é que eu faço isso? Devocional, meu filho. Devocional diário, você vai ver a diferença. Passe tempo com Deus de qualidade, você vai ver a diferença. Então, como é que eu faço isso? Me encher, reforçando o meu tempo a sós com Deus, reforçando a minha vida de oração, reforçando o meu estudo da palavra. Eu vou passar mais tempo com Deus neste último mês do ano e menos com as coisas do mundo, aprendendo a selecionar o que ouço e o que vejo, tá? Principalmente com respeito às redes. Nós precisamos começar a selecionar. Eu deixei de... Sabe aquela atividade de passar o dedo? Ficar só vendo os posts de 500 mil de pessoas? O tempo que nos rouba e a gente nem percebe. Já comecei a ser seletiva com isso. Ah, aprendendo, então, a selecionar o que ouço e o que vejo e as pessoas com quem eu ando, tá? De vez em quando entra na nossa vida pessoas que nos distraem, nos tiram o foco, nos desgastam, tá? Não vem na tua vida para somar. Você percebe porque quando a pessoa sai de perto, você se sente sugado, se sente tenso, você fica mal, sabe? Você não ficou bem depois de você estar com aquela pessoa. Você ficou pior do que estava antes, né? Então, você precisa começar a selecionar as pessoas para você conseguir ser cheio, tá? Fica mais com aquele que te ajuda a você se encher. Se você for investir tempo para você sociabiliza com aqueles que te levam para Cristo, cara. A gente não pode parar de sociabilizar, a gente é um ser social, mas seleciona o seu tempo, tá? É justo e necessário. E vai te fazer muito bem. Se eu não consigo influenciar essas pessoas, então elas não podem me influenciar, ok? Elas não podem me contaminar. Elas não podem. Se eu não consigo trazer certas pessoas para a presença de Deus, eu não posso deixar que elas me arrastem fora da presença de Deus. Então, se você está vendo que não está sendo, você não está conseguindo ser sal e luz para essa pessoa, solta. Solta que está no lucro, viu? Solta, você não vai perder nada, vai ganhar. Então, fique esperto, fique esperto. Não deixa ninguém tirar a tua paz, cara. Não deixa ninguém tirar a tua paz. Não vou nem falar
de relacionamentos, isso aí é você que tem que discernir. É você que tem que acrescentar, certo? Ia falar umas coisas aqui, mas não vou falar nada. Deixa quieto. Falará em outro momento. É assim que nós encerramos o nosso devocional, dando glória a Deus, louvando seu nome, exaltando, bendizendo, agradecendo. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo com a tua palavra, por tudo que ela trouxe para a nossa vida. Eu me sinto mais fortalecida, eu me sinto alimentada, satisfeita. Oh, meu Deus, obrigado por esse banquete, por esse alimento maravilhoso. Nesse capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, eu quero te agradecer, Senhor. Eu, pessoalmente, quero te agradecer. Obrigado, Pai, pelos ensinos, começando pelos ensinos a respeito da tua pessoa. É tão bom saber que o Senhor é fiel e que nunca vai nos abandonar. É tão bom saber que tem alguém que nunca vai nos abandonar. Com tanto abandono que a gente sofre na vida, meu Pai, ficam esses temores no nosso coração. Então, saber que o Senhor jamais nos abandonará traz segurança, traz conforto, traz paz. É por isso que eu quero te louvar, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor inexplicável, incrível, enorme, imenso, eterno. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão, nós queremos te expressar gratidão. Nós queremos declarar o nosso amor por ti, meu Deus. Obrigado pelo teu amor. Nós queremos declarar nosso amor sabendo que ele nasceu por causa do teu amor, meu Deus. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor conquistou as nossas vidas, meu Deus. O Senhor deu tudo por nós. O Senhor fez a gente se apaixonar por ti, meu Deus amado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por se importar com a nossa vida. Obrigado, Deus. Muitos de nós não temos ninguém que se importe com a nossa vida, mas o Senhor se importa. O Senhor se importa. Oh, meu Deus, obrigado por se importar conosco, Deus. Por nos chamar pelo nome. Por fazer questão de que a gente te conheça, que a gente saiba que o Senhor está aí para nos cuidar, para nos salvar, para nos dar tudo que a gente precisa, para nos mimar. Obrigado por esse amor maravilhoso, extraordinário. Seja o louvor, toda a honra, toda a glória a ti, meu Pai. Pai amado, obrigado. Obrigado pelo teu Espírito na nossa vida. Obrigado por esse devocional. Obrigado pelo dia de hoje. Nós entregamos nas tuas mãos. Toma a direção, Jesus. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs que acompanham, Senhor, esse devocional e que eles possam ser impactados, assim como eu fui, ou mais ainda. Por que não? Em o nome de Jesus. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu declaro a vitória completa sobre a tua vida, sobre todas as áreas da tua vida, que você possa viver de glória em glória e de vitória em vitória. Obedeça a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se apaixone por Jesus e viva o sobrenatural na presença dele. Até o próximo.